Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez. Como de costume, nós vamos fechar os olhos uns minutinhos para fazer a prece inicial. Vamos tentar esquecer todos os nossos problemas e aflições, tudo lá fora, toda a agitação que trouxemos conosco, para que única e exclusivamente nossos pensamentos estejam voltados ao alto, para que bem possamos aproveitar esses momentos em que aqui estaremos reunidos, abraçando novos conhecimentos, reformando o nosso jeito de ser, nosso jeito de sentir, nosso jeito de entender a vida. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo a luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende adiante, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Nós vamos começar a palestra de hoje rememorando um passado bem distante. Um passado em que éramos pessoas belicosas, insensíveis, extremamente orgulhosas, extremamente egoístas. Havia um tempo em que havia a pilhagem de outros povos. Um se impunha sobre o outro, massacrava, escravizava, roubava, se apropriava de tudo para o seu benefício. Quem eram essas pessoas? Éramos nós. Sério? Sério. Então quer dizer que nós não somos tão bonzinhos quanto a gente pensa que somos? Melhoramos bastante com o passar do tempo. Nós sabemos que comumente estamos a reencarnar, desencarnar, reencarna de novo, desencarna de novo. Então, quando a gente lê um pouquinho sobre história, vê aquelas barbaridades antigas, o que era feito com o semelhante, a gente não deve apontar, nossa, o que eles fizeram. A gente deve entender o que nós fizemos. E isso é grave. É muito grave. Veja bem, quando um povo escravizado, as crianças recém-nascidas, muitas vezes já eram retiradas do colo materno. As mães tinham que ceder o seu leite para as crianças, filhas dos seus novos proprietários. E aqueles pequeninos ficavam à míngua. Muito pequenos já eram escravizados e tinham que fazer serviços dos mais distintos, dos mais horríveis. Aos 16, 17 anos de idade já apresentavam as marcas da velhice, sem nunca ter o contato com amor, com a fraternidade, com carinho
e só recebiam o quê? Discriminação, açoite e trabalho. Pensa uma existência desse jeito, dessa forma. Imagine se fôssemos nós a viver uma vivência sem direito algum, sem direito ao calor do corpo materno, sem direito a nenhuma expressão de amor, zero de educação, uma alimentação que talvez os próprios animais tivessem melhores, castigos dos mais horrendos, e uma vida totalmente sem sentido algum, a não ser sofrimento. Aí a gente faz um paralelo. Isso existiu e como existiu? Isso existe ainda? Ainda existe. Ainda existe no nosso mundo, na atualidade. E a gente pensa, onde que está a justiça de Deus nisso? Imagina você nascer, ser apartado da única pessoa que poderia cuidar de ti, sua mãe, que poderia te alimentar, foi negado, que poderia te instruir, ela própria não teve mais instrução, não teve contato, teve só a escravização, trabalhos forçados, quando muito, os mais atrozes sofrimentos, para ainda uma desencarnação horrenda, na maioria das vezes. Quantos? Esse foi o início nosso, da nossa humanidade. Já paramos para pensar o porquê disso? Era Deus que castigava? Não. Era a lei dos homens. Era assim que pensávamos. O outro, tanto faz. O que importa sou eu e os meus. Isso é uma expressão do orgulho, ainda arraigado no ser humano. Orgulho extremo. E uma demonstração bem animalesca, bem primitiva do ser. Quando você olha para o outro e você não enxerga um ser humano, demonstra que você não tem essa propriedade ainda. Será que a gente não faz nos dias atuais a mesma coisa? Quando a gente cerra os olhos para o sofrimento alheio, por que não desenvolvemos ainda a empatia necessária para vivermos como verdadeiros irmãos? Por que não acudimos o próximo, se somos grande maioria, e se juntássemos um pouquinho, 1% da nossa vontade de ajudar o próximo, o mundo não estaria nessa carência tão extrema de educação e de amor. O problema não é nosso, é nosso. Quem fez isso no passado? Fomos nós. Recentemente, alguns séculos atrás, quem que escravizava? Éramos nós. Quem que era os senhores de engenho, os donos de propriedades enormes aqui no nosso país, que os utilizavam da mão de obra escrava para se enriquecer? Éramos nós. E o que mudou? O que a gente não entende é que no passar desses séculos nós revezávamos de posição. Ora nascíamos na condição de escravos, ora nascíamos na condição de senhores. E não aprendíamos com a escravidão. Não aprendíamos com o trabalho forçado, porque quando os papéis se invertiam, nós escravizávamos, nós éramos impiedosos. E assim foi passando a história da humanidade, séculos a fim, séculos e mais séculos. E já paramos para pensar por que a lei que deveria imperar nesse mundo não seria a lei de amor desde o começo? E por que tantas atrocidades que se estendem até os nossos dias atuais?
existe uma lei divina, que ela é extremamente sábia. E ela é responsável por demonstrar aquilo que nós somos. Chama-se liberdade ou livre-arbítrio. Todos temos nosso livre-arbítrio. Alguns um pouco cerceados, outros um pouco mais abrangente. Mas todos nós temos nosso livre-arbítrio. E para que ele serve? Para demonstrarmos as nossas qualidades ou expormos os nossos defeitos. E numa sociedade que todos estão no mesmo patamar, quando nós demonstramos os nossos defeitos, é para que o outro veja também os seus defeitos. E quando a maldade nos atinge, ela serve como um despertador para demonstrar quanta maldade nós carregamos ainda dentro de nós. Mas somos tão ruinzinhos assim? Já melhoramos bastante. Bastante mesmo. Mas estamos muito, mas muito longe do que seria o regular, o médio do nosso desenvolvimento. E como que a gente mede isso? Nível de empatia. É muito simples. Quando você não se envolve socialmente, quando você quer viver exclusivamente para si, e quando muito para os seus, demonstra ainda o egoísmo que está latente no espírito de cada um. A partir do momento que nós começamos a ansiar ser trabalhadores ativos no bem, é sinal que nós estamos desenvolvendo as nossas potências. Aí sim, aquela fagulha, aquela centelha divina que jaz dentro de todos nós, está começando a criar raízes profundas no nosso coração. A partir daí as coisas vão mudando. E a partir daí você não aceita mais que o outro sofra. Você não aceita mais a ingratidão. Você não aceita mais as maldades, as mentiras. Você não aceita que uns lapidem o que é do outro. Em suma, as injustiças não casam mais com o nosso jeito de pensar, de ser e de agir. Mas se não tivéssemos a liberdade de nos expressar, seríamos como máquinas programadas para viver aquele tipo de vida. Então o livre-arbítrio é realmente uma das maiores benesses que nos foram concedidas pelo alto, por Deus, para que nós experienciássemos, para que nós amadurecêssemos, para que nós nos tornássemos verdadeiramente filhos de Deus, verdadeiros cristãos. Só que tantos ainda se perdem nesse caminho, estão a desenvolver conosco, mas não estão nem aí para ninguém. Olha como nós éramos alguns séculos atrás. Sabe o que pensávamos quando éramos os senhores de engenho, os donos de enormes propriedades com muitos escravos? Nós falávamos assim para comprar a nossa consciência: os escravos não têm alma, então nós podemos fazer com eles o que nós quisermos, porque eles são semelhantes aos animais. Veja como nós éramos bem inteligentes e bem empáticos. Esse era o pensamento de há poucos séculos atrás, pouquíssimos séculos atrás. Ou seja, empatia para com o próximo? Nenhuma. Antigamente, por qualquer motivo torpe, criava-se algum enredo e mandava as pessoas para a fogueira, na época da Inquisição, para o enforcamento.
para a degola. Não preciso ir longe na história, 5, 4, 5, 6 séculos atrás. É muito pouco tempo. Mas temos exemplos bem fresquinhos para rememorar a nossa memória. Ano passado, olha aquela matança que aconteceu em Israel. Cadê a empatia desse povo? O que é o próximo? Nada, menos que animal. Por que fora feito, o animal não faz. Veja a maldade, a ganância. Isso faz com que, imagine a lei de ação e reação para com esse povo que promoveu essa maldade. Imagina a lei de ação e reação. Se você fosse um juiz, que sentença você daria a quem praticou aquelas atrocidades, que indiscriminadamente começou a matar, a degolar, a torturar, a estuprar? É coisa de ser humano. Dias atuais. Por que estamos fazendo coisas ainda da época da barbárie? Com tanta tecnologia. Porque uma coisa é a evolução tecnológica, outra é a evolução moral. Mas o que vai acontecer? A mesma pergunta. O que vai acontecer? Qual a sentença que nós daríamos para esses? Tem que ser presos, tem que viver da mesma experiência que fizeram os outros sofrer, tem que sofrer na pele. A maioria de nós falaria isso. Não fez, tem que saber as consequências. Muito bem. Quando a gente estuda um pouquinho da história desse nosso planeta, a gente vai entender que nós estamos aqui temporariamente estagiando. Somos esses seres que foram expatriados do seu lugar de origem e foi trazido aqui para que juntos, belicosos como éramos, conquistadores como éramos, escravagistas como éramos, pudéssemos conviver em conjunto, sofrendo as consequências dos atos uns dos outros, para aprender que o mal não leva a lugar nenhum, que a vingança não leva a nada. E quanto tempo nós perdemos na história da humanidade, digladiando, matando, expropriando, causando dor, causando sofrimento. Quanto tempo? Quantos milênios foram necessários para que despertássemos, chegássemos à conclusão de que existe uma lei soberana e justa que nos rege e devemos estar sob o seu imperativo. Devemos vivenciar aquilo que nos foi concedido como leme, como rota segura, para que desenvolvêssemos nossos potenciais. Não pensemos nós que somos inocentes, não somos. Olha nosso jeito de pensar, olha quanta mágoa carregamos no coração. Quando alguém pisa no nosso pé, como que nós reagimos? Quando alguém nos fala qualquer impropério, como que nós queremos redarguir? Veja a nossa reação. Quando está tudo bonzinho, tudo perfeito, um mundo maravilhoso, somos aqueles anjinhos. Mas quando tudo sai dos eixos, nós demonstramos o nosso rancor, a nossa mágoa, o nosso ressentimento. E isso, muitas vezes, expressamos embaixo do mesmo teto. Quantos dramas familiares vivenciamos por falta de amor para com aqueles que estão sob o mesmo teto,
para aqueles que têm o mesmo sangue, para aqueles que constituem uma família carnal. Muitas vezes, no nosso próprio ambiente, demonstramos a nossa falta de amor, de paciência, de perdão, de entendimento. Mas imagina que nós vivemos uma época da nossa história, principalmente na Idade Média, aonde nós não tínhamos uma certa liberdade. Que a igreja falava assim: se você não vivenciar, não viver conforme os padrões da igreja, você vai para o inferno. E isso imperou por muito tempo, como um freio das nossas ações belicosas. Eu, quando me reporto à Idade Média, a idade das sombras, a idade das trevas, sempre me sinto um pouco mal, porque é uma fase muito dolorosa da história nossa, história da nossa humanidade. E quanta desumanidade fora feita. Imagina se a igreja não tivesse agido como ela agiu, como um freio para nós. Talvez nós nem estivéssemos aqui. Foi-nos cerceada muito a liberdade. Poucos tinham a condição de se instruírem. A grande massa, a maior massa da humanidade, eram pessoas simples. Não tinha contato com nenhum tipo de instrução. E por que isso? Fazia parte do planejamento de construção nossa. Tínhamos que aprender pela dor. Tínhamos que aprender a não maltratar. Tínhamos que aprender a não levar ninguém para as fogueiras, a respeitar. Tínhamos que aprender dolorosamente isso. Tínhamos o nosso campo de ação limitado, restrito. Mas a história da nossa civilização se estendeu e chegamos aos dias atuais. E hoje nós temos uma amplidão muito grande de livre-arbítrio, de condições de agir, de liberdade. E o que nós estamos fazendo na nossa liberdade? Muitas vezes estamos dormindo no ponto, vivendo ainda dos sentidos materiais, do nosso orgulho, da nossa vaidade, e perdendo tempo. Vou fazer uma pergunta e vocês respondam mentalmente para si próprios. Nesse ano, estamos em novembro, quantos livros vocês já leram? Quanto de instrução nova vocês já procuraram e adquiriram? Quanto do tempo dispensaram apenas para a sobrevivência? Para prover o seu ganha-pão e ter uma vida basicamente sem grandes conquistas ou sem grandes empreitadas. Então, quando nós não nos movemos para o nosso próprio bem, o mundo se move para que nós, nesse agitar, também façamos alguma coisa, e no movimento nós desenvolvemos. Mas seria muito melhor se nós nos movimentássemos através da caridade, através do amor, através da melhoria do nosso intelecto, através da melhoria das nossas relações sociais, através das virtudes que gradativamente estamos conquistando em nosso espírito. Por que nós não norteamos a nossa vida agora? Se temos
liberdade de ação, temos liberdade de agir, temos liberdade de estudar, de nos aperfeiçoar, de trabalhar. Outrora, uns séculos atrás, isso não existia. E por que existe agora? Porque nós estamos mudados. Já melhoramos, já avançamos. Mas tanto assim? Não. Ainda é insuficiente? É. Vai demorar muito tempo para a gente chegar a ser bonzinho? Vai demorar. Mas se não quisermos, vai demorar muito mais. E se nós ainda nos atemos aos erros, ao orgulho, ao vício, vai demorar muito e muito mais. Estamos indo contra a maré. Portanto, não nos esqueçamos que temos liberdade. E a liberdade é necessária para o nosso desenvolvimento. Não mais o chicote estala nas nossas costas para que possamos agir. Hoje nós temos livre-arbítrio para escolher, nos aperfeiçoar, aprender e construir. Outrora, apenas o cárcere, a precariedade, para que entendêssemos que a dor que estávamos vivendo é a dor que nós mesmos criávamos para nós e para os outros. Saibamos que tudo tem repercussão, que na nossa vida todos os nossos atos se materializarão cada vez mais, assim como os nossos pensamentos, moldando o nosso destino. E se queremos paz, evolução, amor, fraternidade, que direcionemos o nosso comportamento nessa rota segura. Depende de nós, depende exclusivamente de nós. Já temos assim uma clareza de entendimento para saber que nossos atos são de extrema responsabilidade. Não somos mais adolescentes espirituais. Estamos entrando, sim, na fase madura do nosso espírito. Talvez ainda estejamos nos nossos 16, 17 anos, comparados com o plano material do nosso amadurecimento. Alguns menos, alguns um pouquinho mais. Mas é hora de nortear, de saber que qualquer ato, qualquer erro vai ter repercussões mais sérias, porque hoje já temos determinado entendimento. Então façamos o melhor, oremos, façamos a nossa reforma íntima, melhoremos o nosso jeito de ser, de agir, de expressar. Poxa, nós somos amor. O Pai que criou todo esse universo é o nosso Pai. Nós somos filhos dele, herdeiros dele. Toda essa obra foi direcionada a nós. E o que nós vamos fazer dela? Imagine que os nossos pais biológicos sejam proprietários de uma enorme companhia multimilionária e que eles vão envelhecer e vão deixar todo esse legado para nós. O que vamos fazer desse legado? Agora imagine o universo, cujo Deus é nosso Pai, nós somos os filhos, que um dia seremos seus ajudantes na manutenção da harmonia desse ouro. E por aí muito mais se estenderá. Nos preparemos. Nós não somos mais animais. Não estamos mais a viver dos instintos. Vaidade, orgulho, avareza, egoísmo. Isso tudo tem que ser alijado de nós, para que as nossas reais virtudes possam aparecer e imperar o nosso mundo. Façamos da nossa liberdade o nosso
campo de ação benéfico na construção do nosso mundo, primeiramente interior, nos preparemos e posteriormente nos expressemos como verdadeiros cristãos, para que esse mundo físico que habitamos, que coabitamos, possa se tornar um dia um oásis nesse universo de nosso Senhor. Que Ele nos inspire, nos abençoe, nos guie, hoje e sempre. Que assim seja.